Então, os hidrocarbonetos são uma função orgânica, a primeira que estudamos na química orgânica. E os hidrocarbonetos de fórmula molecular CXHY, lembrando que os hidrocarbonetos são formados apenas pelos átomos de carbono e hidrogênio, eles são divididos em alcanos, que foi a aula anterior, alcenos, alcadienos e alcinos, que é a aula de hoje, e uma aula posterior, os compostos cíclicos e aromáticos. Então, como letra B, porque a letra A foi os alcanos lá da aula anterior, os alcenos, também chamado de alquenos ou olefinas, são hidrocarbonetos acíclicos que apresentam somente uma ligação dupla, ou seja, uma insaturação na cadeia carbônica. Lembrando que os hidrocarbonetos acíclicos são aqueles de cadeia aberta. E eles apresentam somente uma ligação dupla, chamado também de uma insaturação. Então aqui ó, está a fórmula estrutural condensada. Então é mostrado aqui ó, as ligações entre os átomos de carbono, tá? Para diversas moléculas aqui dos alcenos ou alquenos, como são chamados. E aqui a fórmula molecular, C2H4-poeteno e assim por diante. Lembrando que os alcenos têm uma fórmula molecular CN, onde N representa o número de átomos de carbono na molécula, H2Ns, ou seja, sempre nos alcenos o número de átomos de hidrogênio será o dobro do número de átomos de carbono. Então, os alcenos, eles, como derivado do petróleo, assim como os alcanos, constituem alguns dos muitos compostos utilizados no nosso cotidiano. Por exemplo, o eteno, também conhecido como etileno, ele é utilizado na obtenção do polietileno, que nós quimicamente chamamos de polímero, popularmente chamado de plástico. Além do eteno, ou seja, por meio do polietileno, também se pode produzir, aqui a outra molécula muito importante, é o policloreto de vinila. Este policloreto de vinila, que também é um alceno, ele é muito utilizado para a obtenção de tubos, conexões, solados, calçados e etc. E um composto muito importante entre os alcenos é o óxido de etileno. O óxido de etileno também é muito utilizado na produção de poliésteres, fluidos hidráulicos, detergentes, um mesmo detergente que a gente utiliza para lavar louça e etc. O eteno também é utilizado no amadurecimento de frutas e vegetais. Por exemplo, quando um país exporta, principalmente via navio, uma determinada fruta ou vegetal, ele é colhido de uma forma bem verde. E quando ele é transportado nos navios, lá eles têm cilindros de eteno. E quando vai chegando próximo do seu destino, eles começam a aumentar a quantidade de eteno no compartimento para favorecer ou acelerar o amadurecimento daquela fruta ou daquele vegetal. Um outro alceno muito importante é o propeno, chamado também popularmente de propileno. Ele é utilizado para a obtenção do polipropileno, que também é um polímero, é um plástico mais duro, como por exemplo o para-choque de um carro. E também a gente pode chamar os alcenos também de olefinas. Então as olefinas leves são aqueles alcenos onde a molécula apresenta de 2 a 6 átomos de carbono. Então eles são chamados de leves porque a cadeia carbônica não é tão grande, entre 2 e 6 átomos de carbono. E por meio dessas olefinas leves, é possível obter ou elas são precursoras para a obtenção de outros compostos, como por exemplo outros polímeros, lubrificantes, tintas, resinas e etc. E as olefinas pesadas, onde o número de átomos na cadeia carbônica é maior,
Ela é utilizada, por exemplo, para a obtenção de óleos, gorduras, lubrificantes e etc. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nomenclatura dos alcenos. Então os alcenos, assim como os alcanos, a gente pode dividir a morfologia da palavra em três partes. Primeiro, o prefixo, depois, obrigatoriamente, em para os alcenos e o. E já vou explicar o que são essas divisões. Então, o prefixo, lembrem-se lá dos alcanos, é o número de átomos de carbono na cadeia carbônica. Já o afixo, que é o que está aqui no meio da morfologia da palavra, do nome da molécula, é o tipo de ligação. Como os alcenos apresentam uma dupla ligação, então sempre vai ser o quê? Em pros alcenos. E o, neste caso aqui, ó, o sufixo é a função orgânica. Lembrando que um alceno, assim como os alcanos, ele é um hidrocarboneto. Então, esta molécula aqui, ó. Então, são dois átomos de carbono. Lembrando que os átomos de carbono sempre fazem 4 ligações. Então, ó, este átomo de carbono está fazendo 2 ligações com este átomo de carbono, ou seja, uma ligação dupla, mais 2 ligações com 2 átomos diferentes de hidrogênio. Então, esta molécula é chamada de eteno. Por que o nome dela é eteno? Et, lembrando lá dos alcanos, são aqueles compostos que apresentam 2 átomos de carbono na cadeia, por isso et. Em é porque existe uma ligação dupla entre os átomos de carbono, e o, pois ele é um hidrocarboneto, ou seja, o alceno ele é composto apenas de carbono e hidrogênio. Olha essa outra molécula, o nome dela é... Olha essa molécula, que pode ser representado desta forma aqui, na forma estrutural condensada ou na forma de bastão. Então aqui ó, estou representando por esses círculos nas arestas para identificar o número de átomos de carbono, neste caso 1, 2, 3 átomos de carbono, 1, 2, 3 bolinhas que representam os átomos de carbono. Então aqui há uma ligação simples entre esses átomos de carbono e uma ligação dupla entre esses dois átomos de carbono aqui. Então esta molécula é chamada de propeno. Por que propeno? Porque prop, pois a cadeia carbônica apresenta 3 átomos de carbono, em, porque existe uma ligação dupla, e o, pois é um hidrocarboneto, no caso o alceno. Agora vamos falar sobre alcenos com mais de 3 átomos na cadeia carbônica. E neste caso, para cadeias maiores de 3 átomos de carbono, deve-se mencionar a posição da dupla ligação. Neste caso, é preciso dizer aonde está a insaturação. A enumeração, como fizemos lá para os alcanos de cadeia ramificada, neste caso, a enumeração da cadeia deve ocorrer pela extremidade mais próxima da dupla ligação, e não em relação à ramificação, como era anteriormente. Então, neste caso, ó, temos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono na cadeia. Então, a gente pode representar tanto dessa forma aqui, quanto na forma de bastão. Então, aqui eu coloco para vocês essas bolinhas em azul, só para identificar os 4 átomos de carbono na cadeia. Isso é para simplificar para quem ainda está com dificuldade de identificar a quantidade de átomos de carbono nesta cadeia na forma de bastão. Então, o que acontece aqui, ó, neste caso, ó, a enumeração da cadeia deve ocorrer pela extremidade mais próxima da dupla. Então, está bem claro que essa extremidade está mais próxima da dupla ligação. Então, obrigatoriamente, esse é o carbono 1 e assim sucessivamente. Carbono 2, 3 e 4. Então, o nome desta molécula
a gente pode dizer que existem dois nomes. De acordo com a IUPAC, a nomenclatura mais nova, que é mais ou menos de uns 20, 25 anos para cá, para frente, o que acontece? A nomenclatura mais nova, esta molécula se chama BUT, porque há 4 átomos de carbono, 1, aonde está a insaturação, a dupla ligação, eno, pois é um alceno. No entanto, a nomenclatura antiga, o que acontece? Esse 1 ele era para frente. E por que eu estou mostrando as duas nomenclaturas? É porque normalmente os nomes mais antigos ainda estão presentes nos livros e apostilas mais antigas, e os nomes mais antigos ainda são muito utilizados. Tá? Então existe a nomenclatura mais nova em relação ao IUPAC, que não é tão nova, tem mais ou menos 25 anos, e aqui a nomenclatura antiga, 1-buteno. Então, neste caso, o que significa 1? Aonde está a insaturação, but, porque são 4 átomos de carbono, en, porque é um alceno, e o, porque é um hidrocarbono, alceno. Então, neste caso aqui, observa-se que essas moléculas são diferentes, pois, neste caso aqui, ó, a insaturação está no carbono 1 e nesta molécula a insaturação está no carbono número 2, tá? Sempre contando a partir da extremidade. Então, esta molécula ela é o but, pois há 4 átomos de carbono na cadeia, 2 porque é no carbono 2 onde está a dupla ligação, en porque é um alceno e o, pois é um hidrocarboneto. Então, but-2-eno, nomenclatura nova, 2-buteno, nomenclatura antiga. E esta molécula aqui, tá? Ela, se for contar, ó, carbono 1, 2, 3. Se contar pelo outro lado, ó, 1, 2, 3. Então, ela apresenta uma simetria, essa molécula. Então, pode contar a partir de qualquer extremidade. Então, contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa molécula se chama X, porque tem 6 átomos de carbono. 3, porque a insaturação está no carbono 3. En, porque é um alceno. E O, pois é um hidrocarboneto. Então, X3-eno ou 3-hexeno, nomenclatura antiga. Agora, a gente vai falar sobre os alcenos ramificados. Então, neste caso, deve-se considerar a cadeia principal e as ramificações. A cadeia principal, olha que importante, ela deve ter a presença da dupla ligação, ou seja, da insaturação, mesmo que a mesma não apresente o maior número de átomos de carbono. Então, a gente viu lá nos alcanos que a cadeia principal sempre era mais longa. Agora, neste caso, de acordo com esta regra, a cadeia principal ela deve obrigatoriamente ter a presença da insaturação, independente do tamanho. E a enumeração da cadeia deve ocorrer pela extremidade mais próxima da dupla ligação, independente das ramificações presentes na cadeia. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Então, aqui ó, temos uma cadeia principal e uma ramificação. Então, neste caso aqui, ó, este é o carbono número 1, pois essa extremidade, ó, carbono 1, carbono 2, a insaturação está mais próxima da extremidade da direita dessa molécula do que a esquerda. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Como essa molécula apresenta uma simetria, tanto este carbono quanto esse poderiam ser 5. Vamos deixar essa na forma horizontal, que é mais fácil visualizar. Então, como vai ser o nome dessa molécula? 4, pois no carbono 4 existe uma metila. Então, 4 traço metil traço pente, pois há 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. 2, tracinho 2, porque é onde ocorre a insaturação, ou seja, a dupla ligação. Eno, lembrando que en é de um alceno, O é porque é um hidrocarboneto. Então, 4-metil, pente 2-eno é o nome dessa nomenclatura nova. Se fosse a nomenclatura antiga, a única coisa é que esse 2 vem para frente. 4-metil, 2-penteno.
Então aqui ó, temos uma outra molécula, tá? Então aqui agora qual é a dificuldade? É que ela está na forma de bastão. Então neste caso aqui, ó, este aqui é o carbono 1 e ela continua para até onde ser a extremidade para formar a cadeia carbônica mais longa, tá? Então, neste caso, essa molécula se chama. Então, a cadeia principal a gente pode dizer que está na forma horizontal, tá? E temos uma ramificação no carbono 2, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5. E uma ramificação no carbono 5. Então, o nome dessa molécula é 2,5 di, pois são duas ramificações, são duas metilas, dimetil. Traço X, porque são 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. 1, porque é onde está em saturação. Eno. En, porque é um alceno ou porque é um hidrocarboneto. Então, 2,5 dimetil X, 1N. Se fosse a nomenclatura nova, o 1 para frente do X. Então, seria 2,5 dimetil 1-hexeno. Agora, depois que nós estudamos os alcenos, entre os hidrocarbonetos existe também a função alcadienos, chamado de dienos. Então, quem são os alcadienos? São hidrocarbonetos acíclicos, ou seja, de cadeia aberta, que apresentam, olha a diferença, duas ligações duplas na cadeia carbônica. Então, o dieno é porque são duas insaturações. São duas ligações duplas. Se fosse três ligações duplas, seria um trieno, tetraeno e assim consecutivamente. Então, di é porque são duas ligações duplas ou duas insaturações na cadeia carbônica. Tá? Então, observem aqui pela fórmula estrutural condensada que ambas essas moléculas, essas três moléculas, desculpe, apresentam duplas ligações, duas duplas ligações. Então elas podem ser juntas ou uma dupla, uma simples, uma dupla, como nesses dois casos de baixo. Tá? Então aqui a fórmula estrutural condensada e a fórmula molecular. Só a título de curiosidade, como essas moléculas aqui apresentam uma dupla ligação a mais, a quantidade de hidrogênio na molécula é menor. Então a fórmula é CN, onde N é o número de átomos de carbono, H2N-2. Como eu falei anteriormente, por analogia aos dienos, nomeia-se de trienos, tetrenos e etc. os hidrocarbonetos que possuem, respectivamente, 3, 4, 5, 6 e quantas mais duplas ligações esta molécula possuir nas suas moléculas. Tudo bem? Então, os alcadienos e os polienos. Então, os dienos, eles são sintetizados em larga escala na indústria petroquímica para obtenção de polímeros e borrachas sintéticas. Então, muitos dos polímeros, os nossos populares plásticos, eles apresentam duplas ligações. Por exemplo, o PET. Tá? O PET não é polietileno, é uma outra molécula que se polimeriza para formar a garrafa PET dos refrigerantes, por exemplo. E também muitas das borrachas sintéticas que nós utilizamos no nosso dia a dia. Os terpenos, eles compõem os óleos essenciais e fragrâncias. Então, o limoneno, ele está presente tanto no limão quanto na laranja. A diferença entre o limão e a laranja é a conformação desta molécula e quando a gente for estudar isomeria, eu vou explicar direitinho para vocês. Então, o limoneno é tanto o odor do limão quanto da laranja. E também, neste caso, o alfa-pineno, ele é muito utilizado para obtenção de tintas e vernizes. Então, aqui neste caso, o alfa-pineno, eles têm dois anéis juntos, por isso que ele está desenhado dessa forma, essa molécula. Os alcadienos e polienos, então ele compõe alguns elementos coloridos. Por exemplo, aqui neste caso, ó, simples, dupla, tem várias ligações simples e duplas aqui nessa molécula bem grande. Esta molécula bem grande é o beta-caroteno. O beta-caroteno está presente na cenoura, tem aquela coloração laranjada. E o mirceno,
ele é o óleo essencial do loureiro ou também do pinheiro e etc. Ele é também conhecido por dar um gosto amargo e azedo na cerveja. Então, este mirceno, ele também está presente quando vai, junto com o lúpulo ou durante a fermentação, produzir a cerveja. Então, este composto que apresenta uma, duas, três ligações. Então, quando estamos falando de cerveja, é importante, né? Então, este que dá um certo odor, ou odor não, desculpa, o gosto amargo ou azedo da cerveja também. Nomenclatura dos dienos. Deve-se utilizar a terminação di mais eno, por isso que se chama dieno. Então, neste caso aqui, ó, temos essa molécula que tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono e temos duas duplas. Então, este é o carbono 1, porque está mais próximo da insaturação, carbono 2 e assim consecutivamente. Então, nesse caso, a molécula se chama penta, desculpa, porque tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, 1,3, porque é onde estão as insaturações, 1,3 di, porque são duas duplas, N. Então, essa é a nomenclatura nova, a nomenclatura antiga, 1,3 pentadieno. Lembrando que esses números só vêm para frente. Já esta molécula, ela, além da cadeia principal, ela tem uma ramificação. Então, este aqui vai ser o carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, no carbono 1 tem uma ramificação, no carbono 1 tem uma insaturação, 2, 3 tem uma ramificação, 4, 5 tem uma nova insaturação. Então, o nome dessa molécula é 3-metil, primeiro nome da ramificação, hepta, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono na cadeia, 1,5 dieno no carbono 1 e no 5 as insaturações. Di, porque são duas, en, porque é um dieno, né? É um alceno, e o, porque é um hidrocarboneto. Nomenclatura antiga, 3-metil, 1,5 heptadieno. E agora essa molécula também. Não é difícil dar nome a essas moléculas, é só se atentar que o nome sai facilmente. Então, ó, 2,4,6, porque no carbono 2, 4 e 6 há 3 metilas, trimetil, hepta 1,3,5 trieno. Então, 2,4,6 trimetil, 1,3,5 heptatrieno. Então, agora, para finalizar a aula de hoje, são os alcinos, também chamados de alquinos. Eles são os hidrocarbonetos acíclicos, ou seja, de cadeia aberta, que apresentam somente uma tripla ligação, também chamado de insaturação, na cadeia carbônica. Os alcinos também são conhecidos como hidrocarbonetos acetilênicos, porque ele tem esse apelido de serem os acetilênicos. Então, aqui está a fórmula estrutural condensada, onde observa-se, aqui nesses casos, a ligação tripla entre os átomos de carbono, e nesse caso aqui a fórmula molecular. Então, a título de curiosidade, a fórmula dos alcinos é CN, onde, lembrando que N é o número de átomos de carbono na cadeia, H2N-2, assim como os dienos. Tá? Os alcinos, e neste caso aqui, ó, o etino, ele também é conhecido como acetileno. Ele é precursor de vários outros compostos obtidos, outros hidrocarbonetos. O alquino, neste caso o acetileno, ele é o precursor para se obter vários outros compostos. E, além disso, o acetileno ele é muito utilizado como combustível dos maçaricos. Então, o gás lá do maçarico, ele é esta molécula do etino, pois a sua queima produz uma chama que tem uma alta temperatura. E quando vai utilizar, por exemplo, para fundir um determinado metal, tem que ter uma temperatura bem alta para fundir esse metal e a pessoa, no caso lá, poder trabalhar esse metal
para fazer uma grade, um portão, uma solda específica, enfim. Então, o gás lá do maçarico é o acetileno, também conhecido como etino. Então, a nomenclatura dos alcinos, muito parecida com a dos alcenos, temos um prefixo in mais o. Então, lembrando que o prefixo é o número de átomos de carbono na cadeia carbônica. In é o tipo de ligação, neste caso aqui ó, é tripla para os alcinos, tem um R aqui, me desculpe. E o sufixo é o relacionado à função orgânica, neste caso ele é um hidrocarboneto. Tá? Então lembrando que aqui é tripla, né? Por isso que é in. Então, aqui esta molécula, o nome dessa molécula é etino. Por que etino? Et, porque a cadeia carbônica apresenta 2 átomos de carbono, então 2 átomos de carbono na cadeia. In é porque existe uma tripla ligação, ou porque os alcinos, nesse caso aqui o etino, ele é um hidrocarboneto. Esta outra molécula aqui, assim como o propeno, essa aqui será qual? O propino. Então, aqui, ó, 1, 2, 3 átomos de carbono, 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, nesse caso aqui, ó, prop, pois são 3 átomos de carbono na cadeia, in, porque é uma ligação tripla, e o, pois é um hidrocarboneto. No caso, o alcino é um hidrocarboneto. Então, assim como para os alcinos com mais de 3 átomos na cadeia carbônica, deve-se fazer o quê? Mencionar a posição da tripla ligação, também chamado de insaturação. E a enumeração da cadeia deve ocorrer pela extremidade mais próxima da tripla ligação, assim como os alcenos. Tá? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, a gente pode mostrar aqui nessa forma de bastão. Então esses 3 traços aqui ó, são a tripla ligação entre este carbono e este outro. E, neste caso, a gente pode mostrar, assim como anteriormente, com essas bolinhas para facilitar. Então, este é o carbono 1, pois está mais próxima da tripla ligação. Carbono 2, 3 e 4. Então, o nome dessa molécula, muito parecida com os alcinos, ela vai ser o quê? But, porque são 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. 1 é, pois, no carbono 1, que está a tripla ligação. In é porque é um alcino e O porque é um hidrocarboneto. Então, butionino ou um butino na nomenclatura antiga. Já esta molécula, ela será o but2ino, porque no carbono 2 é que está a tripla ligação. Neste caso, esse aqui é o carbono 2, se contar para cá, 1, 2, daria na mesma, pois essa molécula apresenta uma simetria. Então, but2ino ou o 2-butino. Já essa molécula aqui, o carbono 1 não será esse daqui da esquerda, e sim esse daqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, o nome dessa molécula é pente, pois há 1, 2, 3, 4, 5. 2, porque no carbono 2, onde está a tripla ligação. In, porque é um alcino, ou é um hidrocarboneto. Pente 2ino, nomenclatura antiga, 2-pentino. Então, os alcinos ramificados deve-se considerar a cadeia principal e as ramificações, e a cadeia principal deve ter a presença da tripla ligação, mesmo que a mesma não apresente o maior número de átomos de carbono. E a enumeração da cadeia deve ocorrer pela extremidade mais próxima da tripla ligação, independentemente das ramificações presentes na cadeia. Então, nesse caso, aqui está a fórmula estrutural condensada, tá? Carbono 1, 2, 3, 4, esse de baixo poderia ser o 5, mas vamos considerar que a cadeia principal é essa que está na posição horizontal, e aqui temos uma ramificação. Então, o nome dessa molécula é 4-metil, pois no carbono 4 existe uma metila. Pente, pois há 5 átomos de carbono na cadeia. 2, aonde está a tripla ligação. Ino,
In é porque é um alcino, uma tripla ligação, ou pois é um hidrocarboneto. 4-metil pente 2-ino. Nomenclatura nova. Para a nomenclatura antiga, 4-metil 2-pentín. Já esta molécula, agora tomar uma atenção, porque ele é um pouquinho mais difícil, mas observem que este aqui será o carbono 1, porque está mais próximo da insaturação. Carbono 1, 2, 3. Para cá a cadeia é mais comprida. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui ó, no carbono 3 há uma ramificação diferente dessa. Aqui é uma etila, tá? 2 átomos de carbono, e aqui é uma metila. Então, lembrando que sempre que for dar nome às ramificações, primeiro em ordem alfabética. Por isso aqui, o carbono 1, 2, no carbono 3, 3-etil, 4 no carbono 5, 5-metil, 3-etil, 5-metil, X, pois há 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono na cadeia, 1, pois há onde está a tripla ligação, In, porque é um alcino, e O, pois é um hidrocarboneto. 3-etil, 5-metil, X, 1-ino. Nomenclatura nova. Se fosse nomenclatura antiga, é só trazer um para frente do X. Então, 3-etil, 5-metil, 1-hexino. E por aqui eu encerro essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até uma próxima.